Bom dia, boa tarde, bonitos. Bom, vamos começar mais uma aula. Continuando o conteúdo do capítulo 2, vamos dar uma recordada no que a gente viu na última aula. Na última aula a gente estudou o diagrama de Linus Pauling. Vamos lembrar como que a gente monta o diagrama. Sapo, sapo pula dentro, sapo pula dentro, fora, sapo pula dentro, fora, sapo pula dentro, sapo pula, tá? S, orbital S, comporta no máximo 2 elétrons, P comporta no máximo 6, D no máximo 10 e F no máximo 14. Fabi, como que eu vou lembrar disso? Vamos lembrar mais uma vez. A gente sempre vai pular de 4 em 4. Então se você sabe do S2, você vai conseguir lembrar do P, do D e do F, ok? A gente tem ao todo 7 camadas, ao todo a gente tem 7 níveis de energia na tabela periódica. Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Quando a gente trabalha com a distribuição, o que vocês não podem errar, e eu enfatizo muito isso porque é muito importante, é que a distribuição eletrônica não pode acontecer na horizontal. Ela sempre tem que acontecer na diagonal. Então você vai começar aqui. Um S2, depois você vai vir pro 2S2, pro 2P6, pro 3S2, 3P6, 4S2 e volta pro 3D10, 4P6, 5S2 e assim vai. 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, ok? Atenção com esse diagrama, isso daqui é fundamental pra gente. De novo, enfatizo muito. Tentem memorizar esse diagrama. Não precisa usar o meu macete, pode usar o jeito que vocês acharem mais fácil. Mas o sapo pula dentro, sapo pula dentro, fora, sapo pula dentro, fora, sapo pula dentro, sapo pula. Eu acho que facilita bastante a vida de vocês, tá? Toda vez que a gente está trabalhando com um elemento químico, a gente tem a representação de 2 números nesse elemento. O que esses 2 números vão indicar? Por exemplo, peguei aqui o símbolo do cádmio, tem um número aqui em cima e um número aqui embaixo. O número maior sempre vai indicar a massa desse átomo, a massa atômica desse elemento. E o numerinho de baixo indica o número atômico, que é a mesma coisa que a quantidade de próton que a gente tem dentro de um núcleo. Vamos de novo fazer o desenho do átomo. Como que a gente trabalha com um átomo? Para a gente trabalhar com um átomo, a gente obrigatoriamente tem que ter o núcleo, e dentro do núcleo o que a gente tem? Os prótons e os elétrons, e ao redor do núcleo a gente vai trabalhar com a eletrosfera. Na eletrosfera a gente trabalha com órbitas. Essa caneta não está escrevendo, vamos pegar outra. A gente trabalha com órbitas elípticas, onde ficam distribuídos os elétrons. Então, toda vez que a gente falar de partículas nucleares, a gente está falando de próton e nêutron. São as 2 partículas que ficam dentro do núcleo. Enquanto a gente, quando fala de eletrosfera, a gente se refere aos elétrons de um átomo. Bom, continuando então. Toda vez que a gente tem representação de um elemento químico, a gente vai ter indicado a massa e o número atômico desse elemento. A massa é a soma dos prótons, a soma do número atômico, mais o número de nêutrons que a gente tem dentro do átomo. Por que a gente desconsidera a massa dos elétrons? Porque a massa do elétron é muito pequena se comparada com a massa de um próton. A massa de um elétron é 1 sobre 1840 aproximadamente avos da massa do próton. Então ele é insignificante para a gente. Número de cima, massa. Quanto vale a massa desse elemento então? O cádmio tem massa 112. Número atômico desse elemento, 48.
E como que a gente vai fazer para descobrir o número de nêutron? A gente vai pegar o 112 e tirar 48. Ai, Fabi, eu não sei fazer de cabeça, eu prefiro fazer a conta. Vamos fazer a conta, não tem problema. Para a gente calcular o número de nêutron, não é a massa menos o número atômico? Então, você vai pegar o 112, pode fazer de lápis, e tira o 48. Empresta 1, 12 menos 8 sobra 4, 10 menos 4, 6. Então, a gente sabe que a gente tem 64 nêutrons nesse átomo, ok? Agora, quantos prótons a gente tem? Falei para vocês que o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. Então, se a gente tem 64 de número atômico, fiz errado, corretivo, a gente tem 48 no número atômico. Então, significa que nós temos 48 prótons nesse elemento. Vamos ver se vai escrever. 48 prótons, porque a gente tem o 48 no número atômico também. E quantos elétrons a gente tem? A gente está trabalhando com um íon nesse caso? Tem alguma carga representada aqui em cima? Não. Se a gente não tem nenhuma carga, o átomo tem que manter a nulidade dele. Ou seja, se eu tenho 48 cargas positivas, eu também preciso de 48 cargas negativas, eu preciso de 48 elétrons para completar, para dar a nulidade desse elemento. Como que a gente faz a distribuição eletrônica desse elemento, desse cádmio? Distribuição eletrônica. Então, o que a gente tem que distribuir são os elétrons desse elemento. Quantos elétrons a gente tem? Nós temos 48 elétrons. E para fazer a distribuição, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o diagrama de Linus-Pauling. Usando o diagrama, sempre distribuindo na diagonal, até que a soma dos expoentes das potências aqui chegue no 48. Vamos começar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos ver até quanto que a gente já conseguiu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A gente veio até aqui. Vamos ver quanto que já deu a nossa soma. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Não cheguei nos 48 que eu preciso. Então, vou continuar a distribuição. Depois do 4s2, eu subo aqui. 3d10. Deu 30? Agora, a gente vem aqui para o 4p6. 36. 5s2. Então, agora deu 38. Depois do 5s2, a gente vem para onde? Para o 4d10. Se eu colocar os 10 elétrons que o subnível D comporta, 4d10. A gente chega exatamente nos 48. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Terminamos a distribuição eletrônica desse elemento. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Com dois conceitos. Camada de valência e subnível mais energético. O que é a camada de valência? A camada de valência é um número, é a camada mais externa, é o maior numerão que a gente tem. Então, vamos olhar agora o nosso elemento e vamos distribuir ele em camadas. Quais são as camadas que a gente tem? A gente tem aqui camada 1. A gente tem também camada 2. Depois a gente tem camada 3, só que a camada 3 tem um pulado aqui. Então, aqui está a camada 3. Depois da camada 3, que camada que a gente tem? Nós temos a camada 4, aqui, aqui e aqui.
E por último, a gente tem a camada 5. Então, ao todo, a gente tem 5 níveis de energia. Qual que é o maior numerão? Qual que é o nível mais externo que a gente vai ter? O nível mais externo, a camada de valência, corresponde ao 5s2, que é o subnível que vai estar mais longe do núcleo. Vamos pensar, a gente tem aqui o núcleo, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e camada 5. Então, o que vai acontecer? A camada 5 vai ser minha camada de valência, vai ser meu nível que está mais longe do núcleo, tá? Agora, o subnível mais energético. O subnível mais energético é onde a distribuição eletrônica termina. No caso, a distribuição eletrônica não terminou em 4D10. Então, esse é o meu subnível mais energético. Cuidado para não confundir os dois conceitos, tá? Camada de valência, nível mais externo, subnível mais energético, onde termina a distribuição eletrônica. Agora a gente vai entrar no conteúdo novo, na parte nova desse conteúdo. A ideia de íon. Já expliquei para vocês a diferença dos íons, o que é um cátion e o que é um ânion, só vamos dar uma recordadinha. O cátion é a espécie que perde elétron. Não tem como a gente mexer por enquanto na parte do núcleo, por quê? Se você vai mexer em alguma coisa, você mexe com a parte interna ou com a parte externa. Você vai mexer sempre com os elétrons primeiro, antes de mexer com o núcleo, ok? Então, a gente tem como íon o cátion e o ânion. O cátion é a espécie que perde elétron. O ânion é a espécie que ganha elétron. O elétron sendo negativo, se você perder uma partícula negativa, significa que esse elemento adquire uma carga positiva. Então, ele vai ser representado por mais aqui em cima. Enquanto o ânion ganha elétron, ganhou carga negativa, se ele recebe carga negativa, então ele vai ficar com menos aqui em cima. Mais e menos quanto? Depende do tanto que ele ganhar ou que ele perder. Cátion, formado normalmente por metais, e os ânions são formados por ametais da tabela periódica. Bonitinho, por enquanto, lindo, maravilhoso. Para que a gente está estudando isso? Porque agora a gente vai ter que trabalhar com a distribuição eletrônica em íons. Ah, Fabi, então como que a gente vai fazer a distribuição eletrônica de íon? A gente pode distribuir tanto o cátion quanto o ânion. Vamos começar com o cátion, que o cátion dá um pouquinho mais de trabalho. Para a gente distribuir um cátion, a gente tem que lembrar que a gente tem que distribuir os elétrons do átomo neutro primeiro. Não vamos tirar o elétron antes de fazer a distribuição eletrônica. A gente tem que distribuir o elétron primeiro, por quê? O elétron que sai é sempre o elétron da camada de valência e não do subnível mais energético. Cuidado com isso. Por exemplo, sódio 2311 com carga 1+. Esse 1+ significa que ele é um cátion monovalente. Cátion positivo, monovalente, 1+. Quanto vale a massa desse elemento? 23. Número atômico desse elemento, 11. Número de nêutron desse elemento, 23 menos 11, 12. Quantidade de próton desse elemento, o próton e o Z sempre vão ser iguais. Então, se aqui eu tenho 11, eu também tenho 11 prótons. Agora, o que esse 1+ aqui em cima significa? Significa que ele perde um elétron. Se ele vai perder um elétron, ele não vai ficar mais com 11. Agora, ele vai ter, ao todo, 10 elétrons. E ele deixa de ser um átomo nulo, ele deixa de ser um átomo neutro e passa a ser um íon. A distribuição primeiro do átomo neutro, como vai ficar? Então, a gente vai distribuir os 11. A gente vai distribuir o número de próton, como se o átomo tivesse neutro. No átomo neutro, o próton teria que ser igual ao elétron. Então, a gente vai distribuir os 11 prótons que a gente tem, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Eu posso colocar menos, eu não posso colocar mais. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Cheguei na distribuição eletrônica do sódio se ele fosse um átomo neutro.
se ele não tivesse esse mais um aqui em cima. Agora, quando eu estou trabalhando com cátion, o elétron que tem que sair é o elétron da camada de valência. Qual vai ser minha camada de valência? A camada de valência é a camada 1, a camada 2 ou a camada 3? A camada 3, porque é a camada que está mais longe do núcleo, é a camada que está mais afastada do núcleo. Eu tenho que tirar um elétron, não tenho? Quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho exatamente um elétron. Então, esse elétron vai embora e a distribuição eletrônica passa a ser 1s2, 2s2, 2p6. Ah, Fabi, então eu podia ter já tirado e distribuído normal. Não. Por exemplo, no caso do ferro, se vocês olharem, que a gente vai resolver agora, a distribuição não pode ser feita direto tirando o elétron, porque nem sempre a camada de valência é a mesma do elétron de diferenciação, tá? Ferro 5626, 2+. Então, ele é um cátion bivalente ou divalente. Ele tem carga 2+. Isso significa que ele vai perder 2 elétrons. Massa desse elemento, 56. Número atômico, 26. Quantos nêutrons a gente tem? 56 menos 26, então a gente tem 30 nêutrons. Número de próton é a mesma coisa que o número atômico, 26. Se ele está com um 2+ aqui em cima, significa que ele perde 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons, então ao invés de ter 26 agora, ele vai ter que ter 24 elétrons no fim das contas. Primeiro vamos distribuir o átomo neutro, vamos distribuir o 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Distribuí os 26 elétrons que eu tinha no átomo neutro. Eu tenho que tirar 2 elétrons, não tenho? Se eu tenho que tirar 2 elétrons, vamos pensar de qual camada que a gente vai tirar. A gente vai tirar da camada 1, da camada 2, da camada 3 ou da camada 4. Os elétrons que saem são os elétrons da camada 4. Por isso que a gente não poderia ter feito a distribuição direto tirando os elétrons. Senão a gente ia tirar o elétron daqui e não ia dar certo. Eu preciso primeiro eliminar a camada de valência para depois começar a mexer com os níveis mais internos. Então, a distribuição do nosso cátion, no fim das contas, vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Cuidado com isso daqui. Isso daqui é muito, muito, muito pegadinha de prova, tá? Para ânion, ainda bem que o ânion não tem essa parte de pegadinha. O ânion é mais simples. Por quê? No ânion a gente só adiciona elétron. Se você só está adicionando, é só somar na distribuição eletrônica. Vamos fazer como exemplo o oxigênio 16,8,2-. Ânion bivalente ou divalente. Número de massa, 16. Número atômico, 8. Número de nêutron, 16 menos 8. Então, a gente tem 8 nêutrons. Número de próton sempre igual ao número atômico. Então, se eu tenho Z igual a 8, o P também é igual a 8. Agora, o que vai acontecer com os elétrons? Eu estou trabalhando com 2- aqui em cima, não estou? Negativo significa que ele ganha elétron. Então, ele ganha quantos elétrons? Então, ele ganha 2 elétrons. Então, ao invés da gente distribuir os 8, eu tenho que distribuir quanto? Se ele vai ganhar 2 elétrons, então a quantidade de elétron final é igual a 10. Então, esse 10 aqui é o tanto que eu tenho que distribuir. Ah, então vamos fazer a distribuição bonitinho. Não preciso me preocupar em tirar a camada de valência, porque nesse caso eu estou adicionando, eu só estou somando
elétron na distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. 6 mais 2, 8, mais 2, 10, distribuição eletrônica feita. Vamos resolver um exercício? A apostila de vocês, página 49, exercício 3. Complete a tabela com as informações sobre os átomos que foram representados. Então, a gente tem aqui a representação de 5 átomos e ele pede o próton, o elétron, o nêutron, o número atômico e o número de massa. Acho mais fácil responder de baixo para cima, tá? Porque daí a gente pega certinho as quantidades de cada um dos elementos, sem ficar se confundindo. Ah, ele vai ter que ter o mesmo tanto de próton ou elétron. Nesse caso, não teríamos esse problema, porque todos os átomos são neutros. Mas nem sempre a gente trabalha só com átomo neutro, tá? Então, vamos começar. Massa desse elemento. Massa do carbono, 14. Número atômico, numerinho de baixo, 6. Número de nêutron, de cima menos o de baixo, 14 menos 6, 8 nêutrons. Quantidade de próton, como eu estou trabalhando com próton, vamos já puxar uma seta aqui. O próton é sempre igual ao número atômico. Então, se eu tenho de número atômico 6, aqui em cima eu também tenho que ter 6 prótons. Como todas as espécies são neutras, como nenhum é cátion e nenhum é ânion, então a quantidade de próton é igual à quantidade de elétron. Mesma coisa para o próximo. Alumínio 2713. Massa 27. Número atômico 13. Número de nêutron, 27 menos 13, 14. Número de próton é igual ao número atômico. Então, se eu tenho 13 de número atômico, significa que eu tenho que ter 13 prótons e eu também preciso ter 13 elétrons. Completem o resto da tabela, é fácil, e eu passo para vocês os exercícios que a gente tem que resolver. Já passo para vocês tarefa e no WhatsApp e o link do Google Forms para vocês responderem para mim até a próxima aula. Bonitos, beijo, bom fim de semana e a gente se fala.